Olá, hoje eu quero tratar de um assunto que até já passou um pouquinho o hype desse assunto, né? Já não está mais tão sendo falado, tão em evidência quanto algumas semanas, eu diria que meses atrás. Eu quero falar de bebê reborn. Essa moda que surgiu de repente, sabe-se lá de onde, e que tanta gente começou a se envolver com isso, e começou a falar sobre isso, e começou a cometer atos praticamente de loucura em virtude disso aí. O que eu acho mais interessante é que as pessoas que começaram a entrar nesse tipo de delírio são as mesmas, praticamente as mesmas, que há 5 anos, 2020, diziam tanto que eram pela ciência, porque estavam defendendo umas teorias com relação à crise global de saúde que estava se abatendo sobre o planeta naquela época. E que quem não concordasse com eles era chamado de negacionista, terraplanista, todo tipo de ista, porque eles queriam dizer que a visão deles era correta porque eles estavam pautados na ciência, né? Então, em nome dessa pretensa ciência, ofendiam e desrespeitavam outras pessoas que pensassem diferente por causa da visão deles sobre esse assunto. E agora mesma galerinha, essas mesmas pessoas estão defendendo que um boneco de plástico, de silicone, seja equivalente ou semelhante a um bebê nascido de concepção natural, feito de forma orgânica, usando as leis da genética, da forma como nós fomos concebidos desde a criação há milênios atrás. Cadê a ciência agora? Quem é o negacionista agora? É estranho esse negócio, não tá? Acho que a gente deveria pensar nisso aí. E se não bastasse negarem a ciência que mostra que nós nascemos com órgãos reprodutivos diferentes e equivalentes entre nós com relação ao sexo masculino e feminino, órgãos que se complementam para desempenhar a função que eles foram criados, que é reproduzir, e aí ficam negando isso, dizendo que aquilo não tem diferença nenhuma, que você pode ser isso, você pode ser aquilo, não importa o órgão que você nasceu. Quer dizer, basicamente sendo os negacionistas nesse momento, né? Mas querem defender essa ideia. Querem defender a ideia que isso daí seria uma diferença menor, que o que importa, na verdade, é o que a pessoa pensa, o que a pessoa sente. E negam até a própria genética, que diz que cromossomos, que é o que nos forma, existem cromossomos X, cromossomos Y, e que uma pessoa de um sexo ou de um gênero que tem XX é diferente de alguém que tem XY. E que cada um tem uma função diferente, cada um nasce de forma diferente, cada um se desenvolve de forma diferente. Isso é ciência, isso é biologia, isso é genética. Não é uma coisa simplesmente psicológica. Por mais psicossomática que pode ser, mas não é. Acaba não sendo a realidade que a gente pode testar no laboratório, que a gente pode ter resultados práticos, visíveis, tangíveis. Mas em vez disso ficam no reino da fantasia, no reino de imaginação. E acham que isso é que deve pautar a vida das pessoas. E agora, para coroar essa. Não sei como é que eu posso chamar isso aí, porque não tem muito como definir, mas para coroar isso tudo, vem agora bebês que não são bebês, que não nasceram, que não têm vida e que são tratados como se o fossem. E aí realmente a coisa começa a sair totalmente de qualquer tipo de limite que a gente possa imaginar. Essa questão do XX e do XY está totalmente compatível com o que a Bíblia diz. Que a Bíblia diz lá no Gênesis que Deus criou macho e fêmea. Macho e fêmea os criou. E não tem nenhuma outra opção, não tem nenhuma variável que a Bíblia coloque como sendo criação de Deus. Mas outra fase bem problemática dessa crença pseudocientífica é querer dizer que a vida só começa no momento que há a concepção, ou seja, que é o nascimento, no momento de se dar à luz à criança. Quando não só a ciência séria, como a própria Bíblia fala que a nossa vida começa na concepção, no momento que o óvulo encontra com o espermatozoide, começa a se dividir e começa a se formar o embrião. Ali começa verdadeiramente a vida. E não só no momento que a criança vem à luz. A Bíblia diz: no ventre da tua mãe te conheci, de forma incrivelmente maravilhosa, misteriosa te formei.
Então Deus fala claramente que Ele conhece a cada um de nós, ainda dentro do ventre da nossa mãe, porque nós já somos criatura, nós já somos uma criação de Deus para sermos o que nós somos, ainda lá. Não é preciso sair do ventre para que isso aconteça. A gente já é real, a gente já é vida ainda dentro do ventre. Só que as pessoas precisam justificar as opções que fazem por interromper a vida daquele ser que ainda está no ventre. Eu não vou usar a palavra correta para isso, porque eu sei que a plataforma não gosta que se use essa palavra. Mas vocês estão entendendo o que é interromper a vida de um embrião dentro do ventre da mãe. Está muito claro o que é isso. E pessoas defendem isso de uma forma que, para mim, se eu for definir o que eu acho disso, a plataforma vai me bloquear, então eu prefiro não falar. Mas vocês sabem muito bem o que é. E as pessoas querem defender isso, dizendo que a vida só interessa, só importa depois que sai de dentro do corpo materno. E não, a vida já existe ainda dentro do corpo da mãe. Já existe, já se desenvolve, já é importante para Deus já é uma pessoa. Só que é importante para eles dizerem que não, porque assim eles se sentem mais justificados, mais corretos no que eles creem. E na verdade a gente sabe que isso é só uma forma de fugir da realidade, de fechar os olhos para o que realmente importa e tentar justificar o injustificável. Não se trata mais do que isso. Enfim, isso é a negação de quem nós somos, de quando nós passamos a existir. Para querer com isso justificar e tentar entender, explicar para as pessoas que um boneco de silicone pode ser considerado vida. Porque já que você não está considerando como vida o que realmente é, da forma como realmente é, realmente quando ela começa, fica muito fácil você atribuir essa vida para quem você quiser. E assim conseguir que um boneco de silicone possa ser considerado um ser vivo. E não aquele que está no ventre da mãe, que realmente o é. E que aí é negado essa existência. Está vendo a distopia? A inversão da realidade? Essas carências emocionais, elas começaram, a meu ver, quando começaram a criar parceiros artificiais. Porque as pessoas não conseguiam mais conviver com pessoas do sexo oposto em paz, em harmonia, e começaram a criar bonecos de plástico para substituir os verdadeiros parceiros para a vida. Eu não estou falando só na área sexual, na área em geral. Há aquelas bonecas, né, que hoje em dia se encontra com uma fidelidade ao real impressionantes. Eu não ouvi falar, mas eu não duvido que exista bonecos também dessa natureza. A gente ouve falar mais das bonecas, né, são mais famosas, mas não sei. Pode até ser que existam os bonecos também, eu não tenho conhecimento disso. Mas começou por aí, para suprir uma carência de ter alguém ao seu lado, e quando a pessoa não tem maturidade, não tem preparo para poder conviver com um ser humano real, que tem opiniões próprias, que tem decisões próprias, que tem uma atitude própria. E aí essa incompatibilidade faz a pessoa ir pelo caminho mais fácil, escolhendo alguém que não responde, que não fala, que não argumenta, artificial. Isso tá arriscado de deixar de ser verdade, tá? Porque se essas bonecas começarem a vir com inteligência artificial, é capaz que essa inteligência artificial comece a discutir igual os reais. Eu quero ver para onde que o pessoal vai fugir. Mas, junto com isso aí, nesses parceiros artificiais, aí vieram várias outras coisas, né? Esses que têm carência afetiva com relação a filhos e filhas, apareceu o negócio de pai de pet, mãe de pet, o pessoal que cria gato, cachorro, macaco, porco, capivara, sei lá, e acha que isso daí substitui o amor por um filho, por uma filha. E aí agora, como viram que o pet não estava sendo bem assim o que as pessoas esperavam, inventaram o artificial, que já imita muita coisa que o bebê de verdade faz. Além de ser muito parecido, até o toque do silicone da pele desse boneco ser muito parecido com o real, alguns deles já se mexem um pouquinho, já falam e choram e fazem uma série de coisas que o bebê real faz para poder, o máximo possível, simular essa realidade e tentar preencher esse vazio que a pessoa tem dentro de si. Que, na verdade, não passa disso. É uma tentativa de preencher um vazio que a pessoa tem e ela tenta preencher da forma mais fácil, mais cômoda, para não passar
pela dificuldade de fazer a coisa real. Aquilo que realmente foi feita para ser a realidade, para acontecer. O problema é que a coisa, quando surge, ela começa a evoluir e tem pessoas já brigando para ter lugar de prioridade em fila de supermercado, porque estão com bebê de colo. Bebê de colo. Boneco. Tem gente levando para clínica, já tem clínica para tratar desses bonecos. Já tem legislação em países por aí tentando definir os mesmos direitos do que para crianças normais, para crianças reais, digamos assim. Né? Isso vai se tornando uma bola de neve que a gente não sabe onde vai parar. Porque realmente é uma coisa que começa e a gente não sabe quando vai ter um fim. E a tendência, como eu falei agora há pouco, é se agravar, porque já se está pensando em ter esses bonecos com essa inteligência artificial que eu falei agora há pouco, colocando reações e fala e comportamentos para poder ao máximo possível simular para os pais e mães que seriam uma criança real. Sem, é claro, as consequências de uma criação de uma pessoa real, que tem aqueles laços reais. Eu tenho uma filha com 34 anos, opa, 36 já, eu estou perdido no tempo, já fez 36. E uma com 9 anos. Essa de 36 não mora comigo, ela mora em outro estado, mas a gente mantém contato à distância, né, por WhatsApp, por telefone. E essa de 9 anos ainda mora comigo. E eu não concebo como é que alguma outra coisa poderia substituir a presença delas na minha vida. Aquele amor de pai que só pai sabe como é. Aquele amor de filho para pai, que só o filho sabe qual é o amor de pai. Eu tive pai, eu sei bem o que é isso. E não sei como alguém pode achar que se pode substituir isso por alguma coisa artificial, seja mais realista que for. Eu não concebo isso, sinceramente. E a coisa pode se tornar ainda mais grave, ainda mais séria, porque além dessa inteligência artificial que pode começar a ser embarcada nesses seres artificiais, nesses androides, que já vão deixar de ser simples bonecos, já vão passar a ser androides, eles possivelmente vão ter as câmeras, logicamente, para eles simularem a visão, né? Simularem os sentidos humanos, e muito provavelmente vão ter conexão à internet. E aí vem uma coisa que talvez não se tenha pensado ainda. A distopia do livro do George Orwell, 1984, é justamente ele falar que a gente é vigiado 24 horas por dia em todos os lugares que a gente vai, até dentro da nossa casa. A maioria das casas hoje já tem câmeras dentro delas com o objetivo de segurança. Na minha própria casa existe câmera, com objetivo de segurança. Mas aí já pensou se esses bonecos começam a funcionar, os olhos deles como câmeras transmitidas para a internet, sabe-se lá para quem? Sabe-se lá se para o governo ou para o fabricante, ou sei lá para quem mais. Olha só o nível de privacidade das nossas casas como vai ficar. Ninguém mais vai poder ficar achando que tem privacidade em lugar nenhum, porque o bonequinho que está ali na sala vai ficar olhando tudo que ele faz e transmitido sabe-se lá para quem. Aí essa distopia do Orwell se torna cada vez mais próxima e palpável da nossa realidade. Isso pode ter certeza, isso não é legal, isso não é bom, isso não é uma coisa desejável. Pela minha ótica, eu vejo isso como um perigo iminente, imediato e muito devastador. E para aprofundar mais a coisa, claro que me preocupo se houver uma agência de espionagem, um governo, alguém olhando e manipulando tudo que a gente faz, isso é perigoso. Mas eu vejo uma coisa ainda mais profunda nisso. Porque eu acho que não é só uma coisa político-partidária, ou geopolítica, ou ideológica, é muito mais profundo do que isso. Isso é espiritual. Isso chega a ser espiritual, porque quem está criando e manipulando tudo isso tem por trás de si um mentor espiritual. Alguém que existe antes que nós existíssemos. Alguém que tem uma inteligência muito acima daquela que nós temos. Alguém que quer frustrar a todo custo os planos de Deus. A primeira instituição que Deus criou, quando Adão e Eva pisaram na bola, foram mandados para fora do Éden, logo em seguida o que Deus falou para eles: olha, por essa causa deixará o homem pai e mãe, que eles nem tinham, né? Mas a palavra já foi determinada assim, se unirá à sua mulher e serão ambos uma só carne.
Ali Deus instituiu uma coisa que até hoje existe, graças a Deus, a família. Foi a primeira instituição que Deus criou na face da terra. Antes de criar a igreja, antes de criar qualquer outra instituição, a primeira delas foi a família. E sabendo disso, o inimigo das nossas almas tem como alvo principal hoje exatamente essa instituição, porque ele sabe que é a base de tudo. Se ele destruir a família, ele destrói a sociedade. E ele tem atacado a família diuturnamente em todas as áreas que ele pode. Uma das áreas é essa questão reprodutiva, porque ele sabe que se a gente não reproduzir, a gente não multiplica, a gente vai ser extinto. Porque se nós passarmos tempo sem reprodução, olha, o que está acontecendo na Europa hoje. Os europeus, de uns tempos para cá, passaram a ter poucos filhos ou até nem ter filhos. A população europeia cada vez mais diminui, ao passo que os imigrantes, principalmente os imigrantes de origem árabe, muçulmanos que têm ido para a Europa e para vários lugares, eles têm 6, 7, 8 filhos cada casal. Então a população deles multiplica demais. Ou seja, hoje a Europa está rapidamente se tornando islâmica, muçulmana. Por quê? Porque os europeus pararam de reproduzir, enquanto que os imigrantes reproduzem as montanhas. Então, uma das estratégias do nosso inimigo é exatamente esse, que a gente pare de reproduzir para ser extinto, para deixarmos de existir. E quais são as estratégias que ele tem para isso? Eliminar bebês do ventre da mãe é uma delas, porque esse bebê não vai chegar a nascer. Juntar pessoas que não podem se reproduzir é outra delas, porque XX não consegue reproduzir com XX, nem XY com XY. O casal quer existir? Não tem nada com isso. Tá? Querem se juntar um XX com um XX, um XY com XY? Eu não tenho nada a ver com isso. É questão deles. Só que não vai haver reprodução. E não havendo reprodução, o que acontece com a espécie humana? Tendência a ser extinta. E outras formas mais de atacar a família, a instituição e a reprodução. Por quê? Porque o plano do inimigo é esse: nos extinguir da face da terra porque ele nos odeia. Ele sabe que Deus nos ama e ele nos odeia. Ele quer nos extinguir da face da terra e vai usar todas as estratégias e meios que ele tiver para chegar nesse propósito que ele tem. Pode ter certeza. Mas isso tudo que eu falei aqui, todas essas coisas que eu estou falando, não são para desesperar ninguém. Não são para fazer ninguém ficar com medo, preocupado, arrancando os cabelos. Porque isso tudo mostra para nós uma coisa que para mim é esperança, porque isso mostra para mim que quando essas coisas estão acontecendo, é porque o nosso Salvador está chegando. Ele está muito próximo de se revelar ao mundo e de fazer a nossa redenção ser presente na nossa vida, ser real, ser palpável, que a gente possa entrar no reino dele, aliançado com ele, abraçado com ele, e não mais voltar para essa vida de sofrimento, de angústias e amarguras que a gente tem aqui. Então, para mim, quando eu vejo essas coisas acontecerem, isso é esperança, esperança da renovação, esperança dessa salvação eterna para todos aqueles que creem e que esperam na volta do Cordeiro de Deus. Quando Deus instituiu a família, dizendo que o homem deixaria pai e mãe, se uniria à sua mulher, ele deu uma ordem para aquele casal: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Isso foi uma ordem, isso não foi uma sugestão de Deus, foi uma ordem para aquele primeiro casal. Algum tempo depois, a gente vê na Bíblia que houve um dilúvio, porque a população humana estava se desenvolvendo de uma forma muito errada, muito diferente do que Deus esperava que iria para nós. E houve um dilúvio para acabar com a parte errada que estava surgindo sobre a face da terra. Desse dilúvio ficaram basicamente 8 pessoas. Noé com a esposa, os 3 filhos com as 3 esposas. E de novo Deus falou para aquelas 8 pessoas: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Então, esse é o propósito de Deus, que nós enchêssemos a terra. Será que ninguém mais consegue enxergar que esses projetos que existem hoje são um projeto que vem da antiga serpente, aquela mesma serpente que lá no Éden provocou a queda e a maldição do nosso planeta, da nossa existência? Será que ninguém mais consegue enxergar isso? Para mim isso é tão claro que eu simplesmente não entendo que alguém não consiga perceber isso aí. Você não percebe isso, não? Você já pensou sobre isso alguma vez?
Nossa esperança hoje, tem gente que está falando em ir para Marte para fugir do que vem sobre o planeta Terra, isso é besteira, porque Deus é Deus do universo. Não é só da Terra, Deus é Deus de Marte também, de Vênus e de todas as galáxias. Então não adianta querer fugir de Deus e da ira dele, não adianta. A gente tem que encarar a realidade. Nossa única esperança é estar no esconderijo do Altíssimo, como diz no Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Esse é o único lugar seguro para nós. É o esconderijo do Altíssimo, é a presença do Senhor. Não adianta querer achar outro caminho, outro tipo de lugar para se esconder de Deus. Não há onde se esconder. O salmista Davi fala claramente sobre ele, Salmo 138, se eu não estou enganado. Onde me esconderei da presença de Deus? Que se eu for para o vale, tu estás lá. Se eu for para o fundo do abismo, tu estás lá. Se eu for para o alto da montanha, não tem onde se esconder. Então, onde é que a gente pode estar seguro? É na presença dele. É aliançado com ele. É no esconderijo do Altíssimo. E a outra providência que a gente tem que ter é manter a nossa botija cheia de azeite, que é a unção. Assim como o próprio Jesus falou na parábola das 10 virgens. 5 delas eram prudentes, se precaveram e levaram óleo, o azeite, suficiente para elas poderem esperar a chegada do noivo. 5 delas foram imprudentes e não levaram, e ficaram de fora das bodas. Vamos manter sobre nós esse azeite em quantidade suficiente para podermos entrar nas bodas do Cordeiro, que é o nosso noivo Jesus, que está chegando para se aliançar e casar com a noiva dele, que é a igreja que somos nós. Então a unção, o Espírito Santo sobre nós, nos dá esse selo de garantia, que é o nosso azeite, e que ele esteja em provisão, em quantidade suficiente para nós podermos esperar a hora que o Cordeiro vai chegar. Porque o noivo chega, a gente não sabe quando. E a gente tem que estar preparado o tempo todo, porque nós não sabemos quando vai ser. E agora eu quero falar com você que nunca entregou sua vida para Jesus, que você nunca deu um passo em direção a entregar a sua vida e receber ao Senhor Jesus como seu Salvador eterno, aquele que entregou a vida na cruz pela sua salvação, aquele que derramou o seu sangue para cobrir os seus pecados. Se você nunca fez isso, faça isso. Não custa nenhum centavo, não é difícil, não é trabalhoso. Simplesmente converse com Ele, fale com Ele com um coração puro, contrito, com sinceridade, dizendo para Ele que Ele venha perdoar os seus pecados, que Ele venha cobrir os seus pecados com o sangue dEle, receber a você no reino dEle, escrever seu nome no livro da vida e que venha a ser seu mestre, o seu dono por toda a eternidade. Você fazendo isso, você está garantindo a sua entrada para as bodas do Cordeiro. Se você não fez isso ainda, faça. Faça, porque é a única salvação, a única segurança que a gente tem. Não adianta querer pegar carona com Elon Musk e ir para Marte, não adianta. Esqueça isso. Não adianta fazer como os milionários, os bilionários desse mundo que estão cavando bunkers, que vão se esconder no fundo da terra. Não adianta isso. Nada disso vai adiantar quando a justiça for do eterno. Nada disso vai adiantar. O que vai adiantar é estar com Ele, porque ao lado dele a gente vai encontrar essa verdadeira segurança. Então, se você nunca fez isso, faça isso. Eu te aconselho e te peço, realmente, faça isso. Entre para o lado que tem a verdade, a justiça, e que vai trazer juízo sobre essa terra. Mas dia menos dia, nós não sabemos quando, mas que vem, eu tenho certeza que vem. Então que o Senhor te abençoe, te guarde, te conduza nos caminhos retos da justiça, te conduza para as águas de descanso, como diz o Salmo 23. E ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, que você, tendo o Senhor ao seu lado, não tema nenhum mal. Porque todo mal que vier, com o Senhor ao nosso lado, nós estamos guardados e protegidos. Faça isso. Que o Senhor te abençoe, te guarde e que no próximo vídeo você volte já como uma pessoa transformada, nascida de novo e redimida pelo sangue do Cordeiro. Amém? Em nome de Jesus. Até o próximo vídeo.